pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Bessa, sou membro do PET de Ciências Sociais da UFC e hoje nós vamos debater um texto chamado Modernidade e Identidade, do britânico Anthony Giddens, mais precisamente o primeiro capítulo, Os Contornos da Alta Modernidade. A princípio, o Giddens logo cita, nas primeiras linhas, uma pesquisa, livro, chamado Segundas Chances, da Judith Wallerstein e da Sandra Blacksley. A obra delas duas falam sobre, basicamente, tá? Sobre divórcio. Então, todo o processo do divórcio, o tempo que o casal estava junto, se possuem filhos, se não possuem filhos, se sentem crises emocionais, como são essas crises, a perda de prazer em umas coisas, acostumar, não estar mais com aquela pessoa. Então, o Giddens fala muito sobre a obra delas, ele fica encantado com a obra, ele fala que qualquer pessoa pode ter contato, não só sociólogos, mas psicólogos, assistentes sociais, pessoas leigas, que é um texto muito bom e que vale também para fazer uma reflexão sobre a modernidade, né? O texto acaba servindo para organizar, alterar rotineiramente os aspectos da vida social que relatam ou analisam. O texto, segundo ele, também tem essa pegada de entender mais ou menos como a modernidade influencia as relações sociais, e não só nas estruturas das instituições, mas em praticamente tudo que a gente tem, na nossa convivência com familiares, na nossa convivência dentro do casamento, com amizade e tudo mais. Mas antes de dar uma profundidade sobre esse tema em si, como as instituições afetam as relações sociais, como nós nos relacionamos dentro da modernidade, etc., o Giddens faz um recorte preciso do que ele fala do que é modernidade. Então ele fala que é um período pós-feudalismo, tá? Aproximadamente ali numa questão da Revolução Industrial. Não necessariamente a gente tem que pôr a industrialização como um tópico único de dimensão institucional dentro da modernidade, apesar dela ser muito importante. O Giddens também fala que para entender a concepção da modernidade é preciso identificar a consolidação do capitalismo, a mudança no processo de produção de mercadorias e na mercantilização da força de obra, da força de trabalho, desculpa. E também da concepção do Estado-nação. O Giddens faz um resumão assim para logo fazer esse recorte, ou seja, tem que ter uma consolidação do capitalismo, tem que ter a mão de obra mercantilizada, tem que ter a formação de um Estado-nação, ou seja, que é um modelo meio que se espalhou durante o globo, e ele meio que traz fundamentos precisos do Estado-nação, que é a questão da vigilância, né, no que se refere ao controle e à supervisão da população, uma questão da efetividade, o monopólio da violência, ou seja, o controle da violência, dos métodos de violência, e também uma questão muito importante, que é a questão do território. É saber o espaço que esse Estado-nação está inserido. O Giddens fala que tudo isso implica no entendimento da modernidade e no dinamismo social, que é o que talvez mais é perceptível dentro das sociedades modernas. Então ele cita 3 elementos em conjunto, tá, que fazem parte desse entendimento, desse dinamismo social que há dentro das sociedades dentro da modernidade. O primeiro delas é a separação do tempo e do espaço. Todas as culturas tiveram, em algum modo, uma relação entre tempo e espaço. Ou seja, se eu sou um cara do campo, eu geralmente acordo 5 horas, 5h10, até 5h20, e começo a trabalhar até mais ou menos o horário que o sol se põe e tudo mais. Não existe um controle preciso em relação a todo dia eu tenho que acordar 5h10 para eu conseguir sair de casa às 6h30, para pegar o ônibus às 6h40, para ir para o trabalho. O Giddens fala que depois da invenção do relógio mecânico, houve uma separação entre o tempo e o espaço. E não mais causa de situacionalidade. Ou seja, se antes eram as situações, a relação com o lugar, hoje não é mais assim. Por exemplo,
O modo de trabalho muda de acordo com a estação do ano, ou seja, com a colheita do ano. Vai ter período de escassez, que eu não vou trabalhar tanto quanto no período de colheita, por exemplo. Por aí vai. Não há mais uma questão, não há mais uma relação direta entre tempo e espaço, mas sim uma relação de separação entre o tempo e o espaço. Uma coisa não depende mais da outra. E não só na relação do controle do relógio mecânico, não, mas as relações com o fuso horário, o meridiano, para dizer a partir de que vão fazer o cálculo desses fusos horários e por aí vai. O Giddens fala que esse esvaziamento de tempo e espaço não é desenvolvimento linear, mas ele opera de forma mais dialética. Muitas formas de tempo vivido são possíveis em situações sociais estruturadas pela separação do tempo em relação ao espaço. Não significa que eles se tornam, por isso, aspectos mutuamente alheios à organização social humana. Na verdade, muito pelo contrário. Ele fornece a própria base para sua recombinação de maneiras que coordenam as atividades sociais, sem necessariamente fazer referências a particularidades do local, do lugar que elas estão inseridas. O segundo ponto que o Giddens aborda, para entender melhor esse dinamismo e como funciona as sociedades modernas, ele fala de uma desencaixe das instituições e também de uma espécie de fichas simbólicas. As fichas simbólicas são qualquer tipo meio de intercâmbio. Por exemplo, o dinheiro é uma forma de ficha simbólica. Não importa o meu sexo, não importa a minha idade, a minha altura, não importa nada. Se eu tenho dinheiro, eu consigo realizar a compra. E por aí vai. Isso não se restringe só ao dinheiro, não. Por exemplo, dentro de um colégio, eu estou fardado. E quando eu estou fardado, eu posso entrar. Eu entro pela portaria, eu assisto aula de tal matéria em tal dia, no outro dia eu assisto aula de tal matéria, e por aí vai. Ou então sobre um sistema democrático. Eu preciso do RG e do título de eleitor para assinar e fazer e efetuar o meu voto. Não necessariamente eu preciso votar, eu posso votar nulo, mas eu preciso necessariamente participar dessa ficha simbólica desse negócio. Ou seja, as fichas simbólicas são meios de troca que têm valores padrão, sendo assim intercâmbios de forma bem plural em determinados contextos. O segundo ponto também dentro desse sistema de fichas simbólicas é o desencaixe das instituições. É os sistemas peritos, ou seja, os sistemas mais especializados, que tem a ver necessariamente com um projeto de excelência e com eficiência. Por exemplo, eu vou para o médico e esse médico, e lá tem uma recepcionista, e lá tem um consultório e por aí vai. Eu vou lá, passo pela recepção, passo pelo consultório, faço todo o processo, tem um problema, tem uma dor de cabeça, ele vai lá, receita um remédio para mim e por aí pronto, e por aí vai. Ou então, pode ser também um aeroporto, eu preciso viajar para tal lugar, e para tal lugar eu preciso pegar esse avião, e nesse avião tem um cara específico para pilotar esse avião, vai ter uma pessoa específica para fazer o check-out, vai ter uma pessoa específica para fazer o check-in, e por aí vai, questão das bagagens, assim. Esses sistemas especializados, eles tendem a, tendem a ser ambientes profissionais, né, e que funcionam a partir de uma lógica. Contudo, esses sistemas não se limitam às áreas tecnológicas, tá? As próprias relações sociais, as intimidades do eu. O médico, o analista, todos são importantes para essa questão dentro da modernidade, e não só o cara do engenheiro, o técnico, não só o cara que faz valer todo o sistema dentro daquela lógica, daquela instituição. E é muito importante pensar que, por exemplo, por Marx, onde ele leva em consideração o capital, a exploração do trabalho, o Weber em relação às questões burocráticas, o Giddens, esses são pontos específicos para entender toda a questão da modernidade, das sociedades pós-feudalismo, e como as instituições e como isso afeta não só nas relações sociais, mas também todo o funcionamento desse Estado-nação. Depois, o Giddens fala sobre uma questão de reflexibilidade. Ou seja, reflexibilidade em relação ao entendimento como as coisas são. Por exemplo, se antes nas sociedades pré-modernas
se eu sou filho de nobre, eu vou viver, nascer e morrer nobre. Se eu sou filho de camponês, eu vou viver, nascer, ser camponês. Isso também são características da mudança das sociedades pré-modernas para sociedades modernas. O Giddens, por fim, ele fecha falando sobre uma questão de confiança em relação a todo esse sistema. Por exemplo, a confiança em relação às fichas, a confiança em relação nos sistemas, a confiança em relação às relações sociais, inclusive, né, que ele cita um pouco sobre essa democratização das relações sociais, ou seja, se antes havia mais uma relação de interesse entre casamentos, hoje as pessoas já se casam mais porque querem. Então, assim, ele fala também sobre alguns pontos negativos sobre essa questão da confiança, por exemplo, a confiança em relação aos sistemas, mas também esses sistemas podem inserir nos alimentos propriedades, nutrientes que não fazem bem às pessoas e que isso pode prejudicar a saúde delas. Então, isso também é levado em consideração em relação ao Giddens. E, gente, foi isso. Acho que esses são os 3 pontos abordados no capítulo. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.